acreditando que aquilo vai acontecer na nossa vida e a gente começa a nos aceitar daquela forma. A gente começa a nos conformar com aquela situação. E a palavra do Senhor fala que quando aconteceu esse episódio, aquele homem ele já não buscava mais por um milagre. Ele já não buscava mais por uma cura. Ele simplesmente se entregou àquela situação, àquele momento, e achou que ali ia ser daquele jeito o resto da vida, que ele ia morrer aleijado, que ele ia morrer sendo mendigo e que nada mais poderia ser feito na vida dele. É assim que Satanás ele vem na minha e na sua vida. Ele vem nos mostrando as nossas falhas, ele vem nos mostrando os nossos defeitos, as nossas incapacidades, as nossas deficiências, e fala que para nós não tem jeito, que nós vamos morrer daquela forma, que nós vamos morrer daquele jeito, e que não há como transformar a minha e a sua vida. Só que ele esquece que há um Deus que pode todas as coisas. E como foi dito nesta noite, há um Deus de milagre, que pode fazer um milagre. E como foi profetizado, o milagre pode acontecer na nossa vida hoje. Às vezes a gente fica tão rotulado no passado e esquece que Deus ele também opera no presente. Eu mesmo, se eu for olhar como exemplo, vou tirar a minha vida, meu amado. Eu cresci sem os meus pais. E por muitas das vezes, na minha infância, eu ouvia pessoas que estavam próximas comentar: o que vai ser dessa criança? Crescer sem pai, sem mãe, não vai ter destino, não vai ter um futuro. Deus tem misericórdia. Se Deus não tiver misericórdia, vai virar uma mulher da vida. Se Deus não tiver misericórdia, vai viver sofrendo na mão dos outros a vida toda. Por muitos anos eu cresci ouvindo isso. E por um certo período de tempo, eu acreditei que essa poderia ser uma verdade na minha vida. Por muito tempo eu acreditei que eu não seria ninguém, que eu não seria capaz de vencer, que eu não seria capaz de correr atrás dos meus sonhos, que eu não seria capaz de ser alguém melhor. E ali, meu amado, eu fui consumido por uma depressão, eu fui consumida por fracasso, por achar que eu era fracassado. E às vezes a gente é assim, a gente acredita que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. E ali vem sobre nós uma depressão, uma tristeza, uma angústia, por a gente achar que o próximo pode. Por que o meu irmão do meu lado pode e eu não posso? Por que o meu irmão do meu lado consegue vencer e eu não consigo? Às vezes, amado, o problema não está no físico, está aí na nossa mente. Às vezes a gente precisa primeiro mudar a nossa mente, para a gente poder conseguir almejar aquilo que Deus já preparou. Deus não está preparando, Ele já preparou. Às vezes é eu e você que não está preparado para viver o milagre. Será que nessa noite você vai ser quem? Vai continuar sendo um mendigo que fica mendigando, que fica ali esperando que os outros vão fazer por você, que os outros vão te abençoar, que o pastor vai pôr a mão na sua cabeça? Ou você vai ser aquele que vai levantar e vai andar e vai tomar posse do seu milagre? Às vezes a gente está desempregado e fica esperando o emprego bater na nossa porta, fica esperando que o irmão vai ter misericórdia da nossa vida e vai fazer algo por nós. Se Deus já nos deu capacidade para poder levantar e correr atrás, se Deus já nos deu duas pernas, dois braços, e nos deu saúde para acordar e fazer aquilo que é necessário. Às vezes a gente precisa mudar a nossa mente, meu amado. Às vezes a gente está como esse mendigo, muitos anos paralisado, muitos anos encostado, achando que é aquilo ali e que não tem mais jeito, que a nossa vida é essa mesmo, que não tem mais solução para nós e que o que a gente tem que esperar é a morte e que não tem mais solução. Só que a palavra do Senhor fala que um dia algo diferente aconteceu na vida daquele mendigo. Que um dia algo aconteceu de sobrenatural. A palavra do Senhor fala que como todos os dias alguém pegava ele, levava ele e colocava na porta da igreja, na porta do templo, para ali ele pedir esmola. Todos os dias eram as mesmas coisas. Ele tinha alguém para levar ele e colocar na porta, mas talvez ele não tinha alguém para falar com ele: ei, em vez de você ficar na porta do templo, vamos entrar lá dentro, vamos orar, vamos bater o joelho no chão, vamos clamar. Quem sabe o Deus do céu, ele não opera. Quem sabe o Deus de Moisés, ele ainda não faz
você não pode ir mais além, você não é capaz de ir mais além. Às vezes, tem pessoas que entram na nossa vida para falar assim: ei, você não vai conseguir. É só até aqui, seu limite. E até aqui eu posso te ajudar. Aqui você vai ficar aqui, porque você não pode ir sozinha, você não dá conta de ir sozinho, você não é capaz de ir sozinho. Só que da mesma forma que entra pessoas para nos paralisar, entra pessoas para falar que a gente não é capaz, Deus também envia homens como João, como Pedro, que nos estende a mão e fala: ei, você não vai ficar assim, você não vai ficar desse jeito. Levanta, toma posição, vamos caminhar, vamos marchar, vamos voar, vamos perseguir. Eu não sei quem é você nessa noite. Se você é o João, se você é Pedro, que se dispôs a estender a sua mão e levantar e falar: ei, vamos parar não, vamos continuar. Ei, vamos parar não, vamos prosseguir. Está difícil, é verdade, mas nós não podemos parar. Ou se você é um mendigo que já até desistiu e falou: não tem mais jeito, é isso mesmo e acabou. A palavra do Senhor fala que antes de acontecer isso, bem antes, Pedro e João, eles nem oravam. Tanto é que, se você for acompanhar os evangelhos, eles pedem Jesus para ensinar eles a orar. Mestre, me ensina a orar. Só que nesse momento, Pedro e João, eles ainda não viviam um particular com Jesus. Eles ainda não tinham recebido o poder do céu. Talvez o que está precisando na minha e na sua vida é viver todos os dias com o Espírito Santo. Não é sentir um arrepio quando a gente vem no culto. Não é sentir a presença de Deus uma vez. É viver na presença de Deus. É diferente, meu amado. A palavra do Senhor fala no primeiro capítulo, em Atos 1. Eles estavam reunidos, orando, buscando a presença de Deus. No Atos 2, veio o poder de Deus, veio o Espírito Santo e batizou eles. Só que aí, detalhe, quando chegou em Atos 3, eles não perderam a presença de Deus. Não é, sabe? É como se eles tivessem vindo no culto passado, eles receberam a presença, e quando chegou nesse culto, eles continuam cheios do poder de Deus. Eles continuam cheios da presença de Deus. E a palavra do Senhor fala que todos os dias eles iam na casa do Senhor. Por que outras horas Pedro ele não ousou fazer isso? Por que outro dia ele não ousou falar: ei, o que eu tenho? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Porque naquela época, quando eles passavam para lá e para cá, ele ainda não tinha recebido o poder de Deus. Ele ainda não tinha recebido a presença de Deus. Sabe? A gente só consegue oferecer, irmã Beth, aquilo que a gente tem dentro de nós. Se a gente tiver dentro de nós o poder de Deus, a gente consegue oferecer o poder de Deus. Se dentro de nós a gente tiver alegria, a gente consegue chegar para alguém que está triste, que está desanimado, e simplesmente dar um abraço, e aquilo ali, aquela alegria contagia aquela pessoa, e na mesma instante aquela pessoa já está alegre. Se a gente tiver dentro do nosso coração fé, para acreditar que às vezes com o nosso braço forte, com os nossos recursos a gente não consegue, mas se a gente dobrar os joelhos e falar: Deus vai fazer ali, Deus vai fazer operar, pode ter certeza, meu amado, que Deus faz. Às vezes a gente precisa mudar a nossa mente dentro de nós. A gente entra num culto como esse, a gente profetiza, a gente fala que Deus vai fazer milagre, a gente fala que Deus vai curar, a gente fala que Deus vai ministrar a bênção, a cura, a libertação. Mas nós, como que nós está quando a gente sai daqui para fora? O que você tem oferecido lá fora? Porque aqui você vem buscar para dar lá fora. O que você tem dado lá fora? O que você tem dado para os seus filhos? O que você tem dado para a sua vizinhança? Quando uma pessoa manda mensagem no seu telefone contando um problema, você vai contar o seu problema para ela também, para vocês duas ficar igual? Ou você vai virar para ela e falar: ei, eu conheço alguém, eu não posso fazer nada por você, eu não posso resolver o seu problema, mas eu conheço alguém que pode. Eu tenho intimidade com esse alguém, e eu vou bater os joelhos e vou orar com você. Você quer orar comigo? Vamos fazer um propósito? Vamos dobrar o nosso joelho? Vamos colocar essa causa nas mãos de Deus? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho fé, eu tenho a presença de Deus.
chora. É assim mesmo, infelizmente nos dias de hoje é assim que a gente está vivendo. Sabe, igreja? Nós somos a igreja, nós somos chamados para fazer a diferença. Tudo bem que lá no mundo, lá fora está um caos, mas dentro da nossa vida a gente tem que levar a esperança. Não é simplesmente virar para a pessoa e falar, não, é assim mesmo, é daí para pior. É porque o mundo está acabando. Às vezes a gente vê tantas tragédias acontecendo lá fora, e em vez da gente ser alguém para levar um bálsamo, em vez da gente ser alguém para levar uma palavra de ânimo, a gente fala, não, é daí para pior. O mundo está no final dos tempos, está tudo acabando. E às vezes tudo que a pessoa precisava era de uma palavra de ânimo. Tudo que a pessoa precisava é de você virar e falar, não, meu amado, aqui fora está desse jeito. Mas se você entrar na presença do Senhor, pode ter certeza que Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua família, porque é uma palavra em Salmos que Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, e mal nenhum te sucederá. É que a gente prega, a gente ouve aqui, mas quando chega lá fora, é como se a gente não tivesse ouvido, porque a gente não consegue transmitir aquilo que a gente recebeu. Talvez porque a gente não tem guardado na tábua do nosso coração a palavra do Senhor. Meu Deus. Foi como o irmão disse aqui hoje. A palavra de Deus, Deus é palavra, Deus é vida. E se a gente não guardar a palavra dele, é como se a gente não estivesse guardando ele. Às vezes a gente fala, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu estou na presença do Senhor, mas a gente não tem guardado aquilo que é de mais precioso, que é a palavra do Senhor, que é o que é ministrado. Se eu perguntar para os irmãos aqui, o que foi pregado no último culto, será que vocês lembram? Será que vocês conseguem lembrar da mensagem que foi pregada no último culto? Porque às vezes a gente vê com a nossa cabeça tão cheia de turbulência, que às vezes a gente até esquece. Não vou falar nem a pregação não, até mesmo o texto que foi lido. Às vezes a gente esquece, é normal. Mas não precisa ser normal todo dia. É normal um dia a gente não estar bem, mas todos os dias, peraí, tem algo de errado. Se todos os dias eu venho na casa do Senhor, ouvo a palavra do Senhor, e eu não consigo sair daqui edificada, e não consigo edificar meu irmão através da minha vida, tem algo de errado. Eu tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que ver o que está acontecendo. A palavra do Senhor fala que Pedro, ele não tinha dinheiro para dar para aquele mendigo, mas ele tinha a presença de Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor também fala, meus amados, que quando aquele mendigo ele entrou na igreja, saltando e louvando ao Senhor, muitos que estavam dentro da igreja reconheceram ele e falou, peraí, mas aquele ali não é o mendigo que estava lá fora pedindo esmola? Se essas pessoas estavam dentro da casa de Deus, é porque eram homens e mulheres de Deus. Se essas pessoas estavam dentro da igreja e reconheceu eles, é porque buscavam ao Senhor. O que essas pessoas fizeram para contribuir para a mudança daquele mendigo? Muitos às vezes passam nem olham. Muitos às vezes pegam as moedinhas ali, o último, e vai e coloca lá. Mas e daí? No outro dia ele vai levantar, ele vai voltar para lá, as pessoas vão levar ele, vão colocar lá, vai ser as mesmas coisas, vai ser a mesma história, vai ser, sabe? E aí? O que mudou na vida dele, suas moedinhas, a sua esmola? Não mudou nada, continua sendo mendigo. Ei, Deus chamou eu e você para fazer a diferença, é para mudar histórias. Será que você tem conseguido mudar histórias no seu meio? Será que pode chegar alguém aqui hoje e falar, olha, aquela irmãzinha ali, ó, ela não tem ouro, não tem prata, mas a partir do momento que eu conheci ela, algo mudou dentro de mim. A partir do momento que eu comecei a conviver com ela, algo mudou dentro de mim, sabe? É diferente, ela é diferente. É assim que temos que ser, meu amado. Infelizmente nos dias de hoje está difícil da gente encontrar verdadeiros cristãos. Está difícil de você olhar na rua e falar, vai ali um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É por causa das vestimentas? Não, às vezes é por conta do caráter mesmo, infelizmente. Infelizmente, meu amado, é doído dizer, mas às vezes é por conta do caráter mesmo.
Porque tem muitas pessoas que é crente aqui dentro. Ser crente aqui dentro é fácil. Dar glória a Deus aqui é fácil. Levantar a mão e falar: Jesus salva, aqui é fácil. Eu quero ver lá fora quando você passar por um mendigo, quando você passar por uma prostituta. Eu quero ver lá fora quando você passar por um drogado. Será que você pode virar para ele e falar: ei, eu não posso tirar esse vício seu, mas eu tenho alguém que pode. Ei, eu não posso te tirar dessa vida, mas eu conheço alguém que pode. O que você tem oferecido, meu amado? Tem uma frase que fala que na igreja só existe ex-drogado, ex-prostituta, ex-viciado, ex-maconheiro, ex-alcoólico, só existe ex. Mas o que esses ex têm feito para trazer mais ex para dentro da casa de Deus? Às vezes a gente não entende o nosso passado. Às vezes a gente não entende por que a gente teve que passar em determinada área, por que Deus teve que nos trilhar por certos caminhos para chegar até aqui. Sabe, meu amado, às vezes Deus permitiu você passar por esses caminhos, é justamente para você hoje entender quem está nesse caminho. É justamente para a hora que você passar por ali, você fala: ei, eu já estive ali naquele lugar, eu já passei por essa situação. E na minha época não tinha ninguém para me levantar a mão, não tinha ninguém para estender a mão e falar assim: ei, levanta, vem, vamos caminhar. Você pode ser mais além disso, você pode ser melhor que isso, você pode ser capaz de conseguir algo a mais do que isso. Mas às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, com o nosso trabalho, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que às vezes a gente passa direto e nem vê. Às vezes a gente está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, que Deus coloca almas feridas, pessoas precisando do nosso lado e a gente não percebe. Mas Deus te trouxe nessa noite para te falar: ei, seja um Pedro nessa noite, seja um João nessa noite. Talvez até aqui você tenha sido esse mendigo que tem tentado mendigar atenção, que tem tentado mendigar as coisas aqui da terra e tem corrido atrás de tudo aqui, tem esquecido que mais importante é as coisas lá do alto. Não adianta a gente ter uma casa boa, não adianta a gente ter um carro bom se a gente não tiver poder. De que adianta eu subir nesse altar e eu falar que Deus muda, que Deus transforma, de repente chegar alguém na minha vida e falar comigo assim: ô irmã, eu sei que você ora, eu sei que você é uma mulher de Deus, eu estou passando por essa enfermidade, ora por mim. E eu não ter poder de Deus para orar e falar assim: ei, em nome de Jesus, essa enfermidade vai embora. Em nome de Jesus, o teu filho está liberto. Em nome de Jesus, você vai vencer. Porque, meu amado, não sou eu que faço nada, não é você que faz nada, mas é o poder de Deus que emana dentro de nós. É Jesus que emana dentro de nós que pode fazer. Nós somos apenas uma carcaça, que se o Espírito Santo se retirar, não é nada, é apenas uma folha seca que vai para onde o vento quer. É o Espírito Santo que nos faz alguém. E para você ser alguém, para você fazer algo na vida de alguém, você precisa buscar esse Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que Pedro e João, eles reuniram e ficaram ali buscando o Espírito Santo de Deus, até que o dia de Pentecoste veio na vida deles, e ali eles foram cheios do poder de Deus, ali eles foram revertidos da presença de Deus. Aí sim, depois que eles foram cheios, depois que do alto veio o poder, eles saíram e fizeram grandes milagres, fizeram grandes maravilhas. A palavra do Senhor fala que Pedro, aqui ó, é a segunda vez que Pedro prega. Se você for ler o capítulo 3, você vai entender que depois que aconteceu esse milagre na porta do templo, eles entram para dentro da igreja e ali o povo começa a ficar em volta do mendigo ali, perguntando o que aconteceu, e ele fala: não, foi o Pedro que chegou em mim, conta a história e falou comigo para me levantar, e eu criei, eu acreditei, levantei. Ele firmou, me segurou pela mão e firmou até que os meus pés conseguiram firmar no chão. E ali Pedro aproveita aquela reunião, aproveita aquele povo que está ali e começa a falar de Jesus para aquele povo. Começa a pregar sobre Jesus. Ei, não foi eu que fiz nada, quem fez foi Jesus.
você mesmo mandaram para a cruz. É aqueles que vocês mesmos mandaram, sabe, ser morto. E Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele que deu o poder. Foi através dele, foi o nome dele que fez isso. E a palavra do Senhor fala que naquele dia quase 5 almas se renderam aos pés do Senhor. Imagina, meu amado, depois que você recebe a presença de Deus, na primeira pregação você batiza mais 3.000 almas. Na segunda pregação quase 5.000 almas. Que isso? Imagina Pedro, como que ele estava. Eu falei, não, eu estou cheio de poder mesmo. Só que a palavra do Senhor fala que ele reconheceu que é o nome de Jesus que fez todas as coisas. Que ele reconheceu que ele não fazia nada, que era Deus que fazia, que era Jesus que fazia. E a palavra do Senhor fala que por causa disso, eles levaram ele preso. Ele já foi preso, eles ficaram a noite toda presos. No outro dia seguinte, que eles não conseguiram provar nada contra eles, que eles pegaram, libertaram ele e falou para ela, ó, eu vou libertar vocês, mas é para vocês parar de falar desse Jesus. Não é nem para vocês tocar no nome dele. E ali começou a perseguição dos apóstolos. Mas Pedro e João não calou. Às vezes se levantam homens, às vezes se levanta Satanás, às vezes o inimigo se levanta para falar para você parar de pregar, parar de falar do nome do Senhor, parar de evangelizar, parar de louvar. E às vezes a gente tem obedecido essas vozes, em vez de obedecer a voz daquele que nos chamou, daquele que nos lavou, daquele que nos purificou e nos tornou algo mais que a neve. E a palavra do Senhor fala que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, por pregar, por não parar, por não desanimar. A palavra do Senhor fala que João, eles lançaram ele num tacho cheio de óleo quente, e ele ali, ele não queimou. A palavra do Senhor fala que eles envenenaram ele, tentaram matar ele por veneno, mesmo assim ele não parou. A palavra do Senhor fala que, por último, eles resolveram exilar ele, levar ele para um lugar onde não tinha população, onde não tinha ninguém. E ali tinha como ele falar do amor de Deus, porque ele ia pregar para quem? Os passarinhos, os peixes. Mas foi ali, mesmo exilado na ilha de Pátimo, onde ele escreveu o Apocalipse. Foi ali, mesmo ele exilado, mesmo longe da população, ele escreveu o livro que hoje revela as profecias futuras. Meu amado, eles não pararam. Por que nós temos que parar? É que naquela época eles eram apedrejados por causa do Evangelho. Eles eram açoitados em praça pública. A palavra do Senhor fala que Paulo e Silas, eles foram humilhados, eles foram apedrejados por causa do amor de Deus. A palavra do Senhor fala que Estevão, ele morreu apedrejado. E nós, qualquer lutinha que vem, qualquer balanço que vem, a gente quer parar, a gente quer desanimar. Eu mesmo já parei. Em 2020, quando eu perdi os meus avós, eu passei por uma cirurgia também e foi tudo em cima. Meus avós eram os meus pilares, foi com eles que eu cresci, foi eles que me ensinou tudo que eu sei hoje, foi eles que me ensinou a andar no caminho do Senhor, por mais que eu não andava, mas eu cresci dentro da igreja. E a palavra do Senhor fala que a gente não pode desanimar. Só que naquele dia, meu avô morreu em novembro, passou 30 dias, minha avó faleceu. E no dia que a minha avó faleceu, eu estava dentro do hospital, tinha acabado de passar por uma cirurgia. E ali, meu mundo desabou, porque eles eram meu pilar. E eu me lembro que eu saí do hospital, e do jeito que eu saí do hospital, meu esposo estava ali de prova. Eu fui para minha casa, e ali eu deitei no sofá, e ali eu quis ficar ali prostrado. Eu não tinha vontade para comer, eu não tinha vontade para dormir, eu não tinha vontade para fazer mais nada. Eu não tinha vontade para ir mais na casa do Senhor. E eu falava para Deus, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu não tenho mais força. Não é que eu não quero te servir, não é que eu não quero fazer a tua obra, é que eu não consigo levantar daqui, Senhor. Aleluia. E por 15 dias eu fiquei prostrada, meu amado. Mas Deus enviou um Paulo e uma Silas. Deus enviou, sabe, a irmã Zete que foi lá em casa. Deus colocou um esposo do meu lado, que ficou do meu lado e falou: ei, não pode ficar assim não, você tem que levantar, você tem que reagir. E ali, sabe, eu fui levantando, eu fui reagindo, e aqui eu estou. Mas não foi fácil. E eu pensei em parar,
nome do Eterno. Tu és fiel, Senhor. Tu és santo, ó Pai querido, aleluia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens de glória terrestre não pode a glória ofuscar. De gozo de reino celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal virtuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar, igreja. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Adora Jesus nessa noite com suas almas. Oh, glória! Somente Jesus, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus abençoe o missionário Ricardo, a evangelista Aline. Isso é muito importante, irmão. A gente precisa de ajuda na obra mesmo. Muito obrigado, eu sou grato. Às vezes a gente não expressa, né, com palavra, né? A bichinha aqui sai lá, você da onde, né, pra vir congregar. A irmã é fiel, a irmã é firme na obra. A irmã mora longe, está sempre aí. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os demais irmãos. Irmãos, eu estou fazendo alguns trabalhos por fora, às vezes, né, hoje eu atrasei um pouco, eu peço perdão a toda a igreja, mas foi por uma boa causa, né? Porque durante o dia, às vezes não dá aquela... Como que eu posso dizer? Aquela clientela boa durante a noite que a gente acha, irmão, para suprir as nossas necessidades como pai de família, às vezes é necessário. Eu peço perdão a toda a igreja, que Deus nos abençoe poderosamente, amém? Vamos voltar para casa abençoado em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimidos sobre as nossas vidas, esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se Deus é por nós, agindo Deus, operando Deus, a vitória é nossa. O Senhor, Ele
Ele é o nosso pastor, nada. Dá uma salva de palmas para Jesus, oh, glória. Mais uma vez, Deus abençoe todos os irmãos que estão sinalizados nessa noite. Que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana, uma manhã de vitória. A semana não acabou, não já quer que acabe de novo. Deus abençoe os irmãos. Vai, Senhor, glória.